estudando o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Veremos agora uma revisão da estrutura didática dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Normalmente podemos dividir cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo em 3 partes. A primeira parte, normalmente nós encontramos os ensinos de Jesus. E são esses ensinos de Jesus que dão o nome ao título do capítulo. Na segunda parte encontramos os comentários de Allan Kardec sobre os ensinamentos de Jesus. Na terceira parte encontramos as instruções dos Espíritos, que são artigos de mensagens em conformidade com os ensinamentos de Jesus. No capítulo 7, que tem por título Bem-aventurados os pobres de espírito, nós podemos encontrar esta seguinte estrutura didática. Vejamos em primeiro lugar que o capítulo é dividido em itens. O capítulo 7 vai do primeiro item, ou do item número 1 ao item número 13. Então, como nós havíamos falado, o capítulo começa com os ensinamentos de Jesus, ensinamentos esses que justificam o título dado ao capítulo. No capítulo 7 nós temos os ensinamentos de Jesus nesses 3 subtítulos, e cada ensinamento de Jesus está acompanhado do comentário de Allan Kardec. Vejamos então o primeiro subtítulo: o que se deve entender por pobres de espíritos. Nós encontramos no item 1 um ensinamento de Jesus que pode encontrar na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 3. E no item 2, desenvolvendo o ensinamento de Jesus, nós vamos encontrar o comentário de Allan Kardec. Outro subtítulo: aquele que se eleva será rebaixado. Temos também o ensinamento de Jesus no item 3, está na Bíblia, capítulo 18, versículo de 1 a 5. No item 4 nós temos também o ensinamento de Jesus que está na Bíblia, capítulo 20, versículo 20 a 28. E no item 5 temos ainda o ensinamento de Jesus. Podemos encontrar na Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 1 e capítulo 14, versículo 7 a 11. E o item 6 traz o comentário de Allan Kardec sobre esses ensinamentos de Jesus em conformidade com o subtítulo: aquele que se eleva será rebaixado. E o subtítulo: mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Temos no item 7 o ensinamento de Jesus. Está na Bíblia, capítulo 11, versículo 25. E nos itens 8, 9 e 10 vamos encontrar os comentários de Allan Kardec. Então, todo esse trabalho feito em cima dos ensinamentos de Jesus para nos trazer a luz deste capítulo, que traz por título Bem-aventurados os pobres de espírito. Mas para ficar bem esclarecido, ainda Allan Kardec colocou nos capítulos sempre as instruções dos Espíritos que estão em concordância com os ensinamentos de Jesus. Então, neste capítulo, nas instruções dos Espíritos, nós temos 2 subtítulos: o orgulho e a humildade. No item 11 é um artigo com a mensagem do Espírito de Le Cordaire. No item 12 é um outro artigo com a mensagem do Espírito de Adolfo, bispo de Argel. E Missão do Homem Inteligente na Terra é um outro subtítulo que traz no item 13 um artigo com a mensagem do Espírito de Ferdinand, que é um espírito protetor. Portanto, amigo, neste momento vamos estudar no Evangelho segundo o Espiritismo este subtítulo: mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Lembrando que no item 7 estão os ensinamentos de Jesus, e nos itens 8, 9 e 10 os comentários de Allan Kardec. Então vamos lá: mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Zé Pequeno, rapaz, se eu não tivesse estudado bem o capítulo 7
do Evangelho segundo o Espiritismo e ter entendido o que é ser pobre de espírito na concepção de Jesus, com certeza eu teria mais dificuldade de entender, porque Deus revelou a realidade da vida além do mundo material às pessoas simples e aos pequenos, os chamados pobres de espírito. Porque você imagina bem, não seria mais fácil entender as coisas espirituais, a existência de Deus, o poder de Deus? Não seria mais fácil para entender essas coisas as pessoas sábias, os instruídos e cultos, as pessoas precavidas, cautelosas, as chamadas pessoas prudentes? Pela lógica, Zé Pequeno, não seria melhor eles do que os pobres de espírito? Sim, João Grandão. Inicialmente, às vezes, temos essa ideia, mas neste mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, na terceira mensagem de Jesus, comentada por Allan Kardec, vamos entender o porquê Deus não revelou os mistérios da vida que transcendem a vida material aos doutos e aos prudentes, mas revelou aos simples e aos pequenos. Vamos entender melhor esta questão? Vejamos logo no primeiro parágrafo desta terceira mensagem. Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Item 7. Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Este ensinamento de Jesus está na Bíblia, no livro de São Mateus, capítulo 11, versículo 25. O comentário de Allan Kardec no item 8. Pode parecer singular, pode parecer raro, excepcional, que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado, escondido aos sábios e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. É que cumpre se entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos de sua ciência mundana, os quais se julgam prudentes, precavidos, porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porquanto na antiguidade sábio era sinônimo de douto. Douto quer dizer pessoa instruída, pessoa culta. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela-os do céu aos simples e aos humildes, que diante dele se inclinam. Esta última frase está dizendo: é por este motivo que Deus deixa aos orgulhosos, às pessoas cultas, às pessoas sábias, as pesquisas da ciência material, ou seja, das coisas ligadas à vida material, e revela as coisas do céu, ou seja, as coisas da vida espiritual, as coisas que transcendem o mundo material, aos simples e aos humildes, porque esses estão sempre dispostos a entender as leis de Deus, as leis que nos governam. Continuando aqui no item 9. O mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para os convencer. A razão está em que estes últimos cuidam preferentemente dos que procuram de boa fé e com humildade a luz, do que daqueles que se supõem
na posse de toda a luz e imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. É importante analisar também este parágrafo aqui, porque hoje acontece a mesma coisa em relação à doutrina espírita. Às vezes, alguns incrédulos questionam por que então os espíritos não fazem muito esforço para convencê-los da realidade espiritual. Por que eles não fazem isso? E aí, por quê? Porque os espíritos de luz não ocupam seu tempo com as pessoas que não querem saber de nada, com as pessoas que são opostas, com as pessoas que negam em receber os seus ensinamentos. Então eles procuram as pessoas de boa fé e com humildade, as pessoas que procuram a luz, porque essas pessoas que são incrédulas, supõem donas da verdade, acham que têm toda a luz, toda a compreensão, e acham até que Deus deveria fazer algo para atraí-los, quer dizer, para convencê-los. No outro parágrafo deste item ainda, está escrito assim, olha, o poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, pois que a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só cegos não a veem. A esses não quer Deus abrir à força aos olhos, dado que lhes apraz tê-los fechados. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que é Deus e não o acaso quem lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes conforme os indivíduos. Não é ao incrédulo que compete prescrever-lhe o que deva fazer e de lhe dizer: se me queres convencer, tens de proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. Interessante. Aqui nós vimos logo na primeira frase que o poder de Deus manifesta em tudo, nas pequeninas como nas grandes coisas, né? E Deus não coloca a sua luz, a informação do seu poder, das coisas espirituais, das coisas que transcendem a matéria, escondido. Não coloca debaixo do alqueire. Todo mundo poderá ter o alcance das verdades espirituais. Somente os cegos que não querem ver, que não querem enxergar. Deus não quer abrir à força os olhos das pessoas que se negam em reconhecer o seu poder, a sua bondade. Ele não força a pessoa que se quer continuar na ignorância, ou seja, não força a abrir os olhos do cego que quer manter com os olhos fechados. O tempo dessas pessoas vão chegar, que primeiro é preciso que elas sintam as consequências da sua ignorância. Aí, então, convencido de que não vale a pena manter na ignorância, então eles vão buscar este reconhecimento, esta informação sobre Deus e sobre as suas leis. Está dizendo que para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios convenientes, quer dizer, os recursos necessários, conforme os indivíduos, conforme a pessoa será dada a oportunidade de aprender e de entender as leis divinas. Nesta última frase está nos mostrando que não é ao incrédulo que deve ser dado o direito de impor sobre Deus, dizendo que se Deus quer convencê-los, então tem que ser da maneira que eles querem, na hora que eles querem, da maneira que eles querem. Não é isso. Deus não vive sobre o nosso capricho. Deus é sabedoria, é perfeição, porque Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. O último parágrafo deste item, do item 9. Não se espantem, pois, os incrédulos de que nem Deus, nem os espíritos, que são os executores da sua vontade, se lhes submetam às exigências. Inquiram de si mesmos o que diriam se o último de seus servidores quisessem se impor a eles. Deus impõe suas condições e não as submete. Escuta, bondoso, os que a ele se dirigem humildemente e não os que se julgam mais do que ele. Nesta primeira frase desse parágrafo está dizendo para os incrédulos não se espantarem, que nem Deus,
nem os espíritos que são os cumpridores da vontade de Deus, os espíritos de luz, submetem às exigências desses opositores ou desses incrédulos. Que esses incrédulos deveriam questionar, interrogar a si mesmos, a eles próprios, o que eles diriam se um de seus servidores, se um dos servidores, o último dos servidores desses incrédulos, quisesse impor a eles a vontade desse servidor. Como é que eles iriam agir? Claro que eles não iriam aceitar. Então, como que eles querem impor a vontade deles sobre a vontade de Deus? Na outra frase está dizendo que Deus impõe suas condições e não as submete. Isto quer dizer que estas condições, as leis de Deus, as regras que ele coloca, não é para ele. Ele não está submetido a essas leis, a essas condições. Mas sim, ele impõe, ele coloca para a sua criação, para as suas criaturas. Então não adianta os incrédulos quererem impor condições a Deus. Isso aí não funciona. Não é assim. Os incrédulos, como todos nós, temos que receber as condições dadas por Deus, as suas regras, as suas leis. E é só desta forma que nós vamos encontrar a coerência de vida e vamos encontrar o caminho da felicidade. Aqui está falando que Deus escuta, bondoso, as pessoas que dirigem humildemente a Ele, e não as pessoas que julgam mais do que Ele. Tá aí, Zé Pequeno. Se Deus é todo-poderoso, vai ser submetido à vontade desses incrédulos, desses ignorantes? Não, de jeito nenhum, claro que não. Certo, João Grandão. Vamos ao estudo agora. No item 10, Perguntar-se-á: não poderia Deus tocá-los pessoalmente por meio de manifestações retumbantes, diante das quais se inclinasse os mais obstinados, incrédulos? É fora de toda dúvida que o poderia, mas então que mérito teriam eles e, ao demais, do que serviria? Não se vê em todos os dias criaturas que não cedem nem à evidência, chegando até a dizer: ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível? Esses, se negam assim a reconhecer a verdade, é que ainda não trazem maduro o espírito para compreendê-la, nem o coração para senti-la. O orgulho é a catarata que lhe tolda a visão. De que vale apresentar a luz a um cego? Necessário é que, antes, se lhe destrua a causa do mal. Daí vem que, médico hábil, Deus primeiramente corrige o orgulho. Ele não deixa ao abandono aqueles de seus filhos que se acham perdidos, porquanto sabe que cedo ou tarde os olhos se lhes abrirão. Quer, porém, que isso se dê de moto próprio, quando, vencidos pelos tormentos da incredulidade, eles venham de si mesmos lançar-se-lhe nos braços e pedir-lhe perdão, quais filhos pródigos. Poderia perguntar o seguinte: Deus não poderia tocar pessoalmente os incrédulos através de fenômenos bombásticos e explosivos para convencer estes mais teimosos e persistentes incrédulos? Em seguida vem a resposta e um questionamento ao mesmo tempo. Sim, Deus poderia fazer isso. Mas se ele fizesse isso, que mérito teria esses incrédulos, se eles não foram convencidos, se eles não tiveram a conscientização? E além disso, por que serviria este convencimento se eles não foram preparados para tal? A gente não vê pessoas todos os dias, mesmo com evidências dos fatos, das leis de Deus, dizendo que não acreditaria, que isto é impossível? A gente não vê isso. Agora, se as pessoas ainda negam as verdades espirituais, é porque eles não estão com o espírito preparado, não estão maduros para compreender e nem o coração está preparado para sentir essas verdades.
Agora, por que isso? Por que eles ainda não estão preparados? Por que eles ainda não desenvolveram para a aceitação das leis divinas, da existência de Deus, da vida espiritual? Por quê? Porque o orgulho é a cegueira que cobre a visão deles. O que adianta você mostrar a luz a um cego? Se ele é cego, ele não vai ver. Então não adianta mostrar a luz a um cego. Necessário, então, para que a pessoa seja convencida, é destruir o mal. E aí vem, na outra frase, dizendo que Deus é um médico hábil, né? Primeiramente, ele corrige esse mal. E qual que é esse mal? O orgulho. E aí, finaliza dizendo que Deus não deixa nenhum de seus filhos desamparados. Ele não abandona nenhum de seus filhos, que ele espera. Porque ele sabe que cedo ou tarde os olhos dessas pessoas se abrirão. Essas pessoas incrédulas mudarão de situação, de posição. Mas isto Deus quer que aconteça pela própria iniciativa da pessoa, nada de forçar. Porque se forçar não tem mérito nenhum. Porque quando eles forem vencidos pelos tormentos, pelas consequências da sua ignorância, de seus erros, eles vão mudar. Eles vão ceder, vão entender melhor as coisas. E vão buscar a Deus como filho pródigo, né? Aquele filho que, devido aos seus erros, aos seus esbanjamentos, entram em dificuldades e retorna à casa do pai.